Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Toxicologia Fundamental. Nós já falamos um pouco sobre a introdução da toxicologia fundamental, toxicocinética, toxicodinâmica. Espero que vocês tenham aprendido, tenham fixado o que é toxicocinética e toxicodinâmica. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre avaliações de toxicidade, que é um tema também muito importante nesse contexto. Bom, qualquer coisa que vocês precisarem, deixei aqui o meu Instagram, Kaline Souza Brito. Sigam também o Instagram da Jéssica, da equipe do Centro Educacional 7 de Setembro. É porque antes era a equipe mais 7, aí eu aprendi assim. Centro Educacional 7 de Setembro, então qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct. Tem o meu e-mail no final da aula também. Avaliações de toxicidade. E aí a gente começa falando quais são as principais causas de intoxicação, né? A gente sabe que as principais causas de intoxicação hoje são o quê? Acidentes, né? De forma acidental, derramou sem querer uma substância tóxica numa bancada, em um laboratório, derramou alguma coisa que provocou um incêndio, derramamento de óleo nos rios, tudo isso leva à intoxicação. Tentativas de suicídio, né? Principalmente por abuso de drogas, abuso, né, que é o uso excessivo de álcool, de cigarro, de drogas, tudo isso leva à intoxicação, e homicídio, né, que também é uma das principais causas, principalmente quando é de forma intuitiva, quando a pessoa tem intenção, coloca ali, tem o interesse de causar esse crime, então pega a droga e administra na vítima para que ela tenha ali a morte. Então, nas crianças, as principais intoxicações são substâncias químicas aparentemente inofensivas, né? Criança geralmente coloca tudo na boca, então muitas substâncias químicas que para eles ainda eles não conseguem diferenciar podem se tornar tóxicas. Materiais de limpeza, metais pesados, tudo isso as crianças podem colocar na boca e levar à intoxicação. Substâncias químicas encontradas em alimentos e plantas também podem causar intoxicação, uma vez que o organismo da criança ainda não tem todo o desenvolvimento que o nosso organismo de adulto tem, então ela tem deficiência em algumas respostas celulares. Além dos produtos domésticos, medicamentos, agrotóxicos, pesticidas e venenos de animais peçonhentos que as crianças podem pegar ali, colocar na boca e se tornarem tóxicos para elas. Os adultos é um cenário semelhante ao das crianças, adicionado aí ao abuso de drogas e medicação mal administrada. Então, essas são as principais causas de intoxicação, né? Tem também as causas de incêndio, queimaduras, tudo isso. O diagnóstico de uma intoxicação, ele pode ser feito utilizando 3 métodos. O primeiro é a anamnese, né, que são os dados recolhidos a partir da história do paciente, que são os princípios dos 5 Ws. Então, quando o paciente chega no hospital com algum tipo de intoxicação, a primeira coisa que é feita, a primeira metodologia que é aplicada é a anamnese. E nessa anamnese tem que responder esses 5 Ws. São, em inglês, who, que significa quem, identificar o paciente e suas condições, incluindo patologias de base e uso de medicamentos. What significa o que, identificar o que causou, né, essa intoxicação, qual foi o agente tóxico. When significa quando, o horário do evento, há quanto tempo o paciente está sofrendo ali a exposição. Where significa onde, where, via e local de exposição, então onde aconteceu a exposição, qual foi a via de administração. Why significa por quê, qual o motivo ou circunstância da exposição. Então, o primeiro passo, quando o paciente chega com intoxicação no hospital, é fazer a anamnese, principalmente respondendo os princípios desses 5 Ws. Quem está sofrendo a intoxicação, o que causou a intoxicação, quando, onde e por quê. Então, a partir daí, o profissional que está responsável, o toxicologista, ele vai ter que avaliar o paciente, fazer o exame físico, né? Tem que fazer, é obrigatório, o exame físico direcionado, e depois partir para os testes laboratoriais. Então, são
as 3 formas o protocolo inicial, a anamnese dos 5W, exame físico e testes laboratoriais para que tenha ali o laudo desse paciente. Então, nos testes laboratoriais, aqui são inclusas as análises toxicológicas, os testes qualitativos e os testes quantitativos e semi-quantitativos. Nas análises toxicológicas, elas são úteis em suspeitas de homicídio, assalto ou abuso infantil. Então, são análises que são feitas ali de imediato. Testes qualitativos, eles são importantes na identificação do agente e podem ser úteis na manutenção e tratamento específico. Aqui, os testes qualitativos são testes relacionados a reações que são realizadas de forma qualitativa. Já os testes quantitativos e semi-quantitativos, eles podem predizer a evolução da intoxicação, necessidade ou não do uso de antídotos específicos, necessidade ou não de medidas dialíticas. Então, essa questão de qualitativo e quantitativo, vocês pensem como, por exemplo, o exame do COVID. Qualitativo, ele diz se você está ou não. Quantitativo, ele consegue mensurar a quantidade de anticorpos que você tem para aquela infecção. Então, são testes qualitativos, onde ele diz se está positivo ou não. Quantitativos é quando ele consegue mensurar a quantidade específica do agente toxicante. Ah, tem tantas miligramas desse agente por mililitro no sangue. Ele precisa de tanto de dose de antídoto para reverter, ou não. E aí nós temos os testes de toxicidade, que a gente vai começar a falar agora, dos testes em si, que são realizados a partir dessas 3 metodologias, que é anamnese, exame físico e testes laboratoriais. Então, dentro desses testes laboratoriais, nós temos a finalidade, né, nesses testes de toxicidade, de conhecer as condições de uso seguro de substâncias químicas para a saúde humana e ambiental. Além disso, manter as condições de exposição abaixo dos níveis considerados perigosos e também fornecer dados que possam ser utilizados para avaliação do risco do uso do agente tóxico para o homem. Então, os testes toxicológicos, eles têm como finalidade, né, identificar essa intoxicação, o agente tóxico, como tentar reverter, tornar essas substâncias seguras. Então, existem testes que são realizados de forma pré-clínica, em animais, principalmente, para avaliar a segurança de um determinado medicamento, de uma determinada substância, para tornar, pegar essa substância e tentar deixá-la numa dose ideal para que não traga riscos para a população. Então, muitos testes de toxicidade que são realizados pré-clínicos são principalmente no intuito de pegar uma substância e deixar essa substância de aplicação apenas terapêutica para a população, não ultrapassando essa linha terapêutica para se tornar tóxica. Avaliações de toxicidade. Então, as avaliações de toxicidade que a gente pode realizar podem ser feitas por avaliações in vivo, que são principalmente em animais. Então, eu quero testar um tratamento para uma doença, para diabetes. Então, eu preciso testar um medicamento, mas antes de liberar esse medicamento para a população, eu preciso fazer os testes laboratoriais com animais in vivo, que é um organismo semelhante ao organismo humano. É lógico que as espécies são diferentes, mas hoje muitos dos tratamentos eles são testados inicialmente em animais, principalmente em ratos, que é um modelo que pode se assemelhar futuramente com os modelos experimentais humanos, uma vez que eles respondem de forma semelhante. Então, assim, é uma utilização de animais de experimentação. Animal de experimentação inclui qualquer animal que é retirado do seu ambiente natural para ser utilizado na pesquisa ou ensino. Então, são realizados muitos experimentos em vivo. Eu, durante o meu doutorado, eu fiz experimentação em vivo, então eu testava um tratamento com fototerapia em animais,
Pegava esses animais que estavam no laboratório e fazia a aplicação, né, do tratamento para avaliar a resposta inflamatória, para que depois de comprovados estudos científicos dessa resposta terapêutica, nós pudéssemos fazer a aplicação desse tratamento em seres humanos. Então, isso a gente avaliava a toxicidade desse tratamento nas células dos animais, se esse tratamento ele respondia bem, se as células elas apresentavam algum dano posterior, então aplicávamos uma dose de uma substância para avaliar qual que era a dose-resposta ideal para esse paciente. Então, todos esses testes de toxicidade são importantes na avaliação de substâncias que são desenvolvidas no mercado. Avaliações de toxicidade. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de algumas avaliações que são realizadas em animais, em macho e fêmea. Eles podem testar um medicamento e, para isso, eles vão colocar os animais em exposição aos agentes tóxicos antes do cruzamento. Então, vamos testar a exposição de ambos antes do cruzamento para que os machos necropsiados, avaliação dos órgãos reprodutores. Então, vamos avaliar antes do cruzamento, para depois os machos serem avaliados, os seus órgãos reprodutores, avaliando a resposta. Então, existem muitas formas de avaliação. As fêmeas agora serão expostas durante a gestação a um determinado medicamento, para ver qual vai ser a resposta. Vamos pegar essas fêmeas e induzir cesariana, induzir parto normal. Estudos pré- e pós-natal, expostas a partir de implantação até o desleitamento. Então, são várias formas de análises que são importantes aí para serem avaliados nos animais nesse período de gestação, no período pós-gestação, avaliação aí dos órgãos, ovário, útero, placenta, avaliação das proles. Tinha um estudo lá no laboratório onde eles colocavam os animais numa caixa e colocavam fumaça de cigarro para induzir o câncer naqueles animais e futuramente desenvolver ali medicamentos que pudessem regredir o tumor cancerígeno do pulmão desses ratinhos. Então, isso é uma avaliação de toxicidade. Uma vez que você põe os animais numa caixa para ficarem expostos a agentes tóxicos, e depois você vai avaliar ali o tratamento com uma determinada dose de um medicamento. Então, são muitas avaliações que são possíveis de ser realizadas em animais, antes do cruzamento, após o cruzamento, durante a gestação. Então, isso tenta aí mimetizar a um modelo humano. A mulher, durante a gestação, se ela ficar exposta a esse agente tóxico, o que pode acontecer? Então, antes de expor o ser humano, antes de expor a mulher, são realizados os testes de toxicidades in vivo em animais. Mas, pessoal, não é porque vai fazer estudos em animais que vai sair usando tudo enquanto é rato para fazer experimento. Não, tem que ser tudo controlado, tudo devidamente mediado pelo comitê de ética para que a gente não tenha ali o uso inadequado de animais, porque tem que pensar nos princípios éticos animais também. E para isso são utilizados aí os princípios dos 3 R's, que eles definem no projeto científico para ser aprovado: redução, usar o mínimo de animais possíveis, refinamento e substituição, que é uma moderação no uso de animais de experimentação. Então, são 3 princípios, nos 3 R's, que são utilizados. Então, tentar usar aqui no refinamento da melhor forma possível, para que não tenha uso de mais animais, e replacement, substituição, tentar substituir o mínimo possível esses animais. Então, para que um comitê de ética em animais aprove o seu projeto, ele tem que ver se o seu projeto está de acordo com esse princípio dos 3 R's, usar o mínimo possível de animais. Avaliações de toxicidade in vitro, que é quando utilizam culturas de células em plaquinhas. Por exemplo, vai te retirar a cultura de células de um determinado local, células peritoneais, né? Células de macrófagos peritoneais, células de tumor de dente, células epiteliais, células musculares, como, por exemplo, linhagens musculares. Então, esses estudos, eles retiram ali uma colônia de células do local a ser estudado e pega essas células e coloca numa plaquinha in vitro no laboratório. Então, designa todos os processos biológicos que têm lugar fora dos sistemas vivos,
no ambiente controlado e fechado de um laboratório e que são feitos normalmente em recipientes de vidro. Então, geralmente são culturas de células que são feitas, são cultivadas em estufas e aí são colocadas lá dentro. Eu trabalhei muito com cultura de células, eu trabalhava com culturas de células de macrófagos, que são células de resposta imunológica. Então, pegava essas células, punha numa plaquinha, induzia uma inflamação ali com uma bactéria e avaliava tratamentos. Então, eu avaliava a toxicidade dessas células após exposição às bactérias e a toxicidade dessas células em relação ao tratamento. Então, são processos biológicos que são testados em ambientes fechados, ambientes específicos, como, por exemplo, em cultura de células, em plaquinhas de células. Existem também os experimentos in silico, né, que a gente já falou um pouco, que são condições que são... Tem uma palavra para isso. São condições que são adequadas como se fosse um sistema evolutivo, um sistema de computador. Então, a toxicologia in silico, ela representa um avanço da toxicologia preditiva e consiste na aplicação de tecnologias computacionais. Tem o objetivo de identificação do potencial de toxicidade a partir das características físico-químicas e estruturais das substâncias químicas. Então, ele tem o objetivo de identificação do potencial de toxicação a partir de características físico-químicas. Então, ele pega aqui, né, uma substância química e faz aqui o desenho dessa substância no computador, tentando avaliar ali, por exemplo, mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicologia de reprodução e por aí vai. Então, são condições que cada vez mais as tecnologias vêm criando de tentar fazer os estudos toxicológicos de forma evolutiva em computadores, tecnologias computacionais. Falando também aqui em alguns tipos de avaliações de toxicidade, né? A gente falou aí avaliações pré-clínicas, principalmente, que são estudos in vivo, in vitro, in silico, onde eles estudam aí o desenvolvimento de novos medicamentos, novas substâncias, principalmente utilizando aí os organismos in vivo, como os animais, as plaquinhas de cultura de células e as tecnologias computacionais. Agora, passando mais para a parte clínica, né, as avaliações de toxicidade aguda e crônica, já no âmbito clínico, falando aqui um pouco da importância da toxicidade aguda, que ela avalia principalmente efeitos adversos observados dentro de um curto intervalo de tempo, após a administração de uma única dose ou doses múltiplas dentro de 24 horas. Utilização de uma ou mais espécies de animais, então, geralmente, para avaliação de toxicidade aguda, né, eles utilizam mais de uma espécie. Eu vou avaliar a toxicidade aguda de uma substância química, e é importante que eu avalie não só no rato, mas no rato e no coelho, por exemplo. Preciso testar em pelo menos 2 espécies para comprovar que essa toxicidade aguda ela não vai afetar esse organismo. Por 4 horas, caso a via de estudo seja via inalatória, então existe um período de avaliação de toxicidade aguda. Vai ser uma dose única, vai ser uma dose múltipla. Então, já partindo para esse âmbito clínico, na avaliação de toxicidade aguda, eles podem fazer também os estudos pré-clínicos em animais, avaliando a toxicidade aguda de um medicamento, ou fazer a avaliação inicial, que é aqueles testes iniciais, quando o tratamento começa a ser aplicado na população. Por exemplo, a gente viu que a vacina, né, que está sendo desenvolvida, ela é desenvolvida em 3 fases, fase 1, 2 e 3. Então, existem os estudos pré-clínicos, aí vem a fase 1, onde ela é aplicada em um pequeno número de pessoas, geralmente 20 a 80, então, aí consegue ver a toxicidade aguda, qual é a toxicodinâmica da toxicidade aguda para essa vacina. Depois vem a fase 2 e 3. Então, a toxicidade aguda ela é avaliada principalmente nas fases pré-clínica, quando ainda são estudos in vivo e in vitro, para que não tenha ali um surto na população, e na fase 1 inicial clínica, que é aquela que pega o menor número de pessoas possíveis. Toxicidade aguda, então, ela tem principalmente como função caracterizar a dose letal 50, a concentração letal 50, a concentração efetiva 50, espécies susceptíveis,
conhecer o mecanismo de ação da substância, identificar órgão e sistemas-alvo, avaliação macroscópica e microscópica, verificar se os efeitos são reversíveis e avaliação de dose para outros estudos. Então, acho que os principais objetivos das avaliações de toxicidade aguda é avaliar ali, principalmente, o mecanismo de ação da substância, como que ela age imediatamente ali nas primeiras 24 horas, qual o órgão que ela vai agir, verificar se os efeitos eles são reversíveis ou não. Já na toxicidade crônica, é avaliado principalmente essa avaliação, eles são usados para determinar o efeito tóxico após exposições prolongadas a doses cumulativas. Então, geralmente, é quando a pessoa fica exposta há muito tempo. Então, colocou o ratinho para ter contato com a fumaça do cigarro ali durante 4 meses. Então, isso é uma exposição tóxica, uma avaliação de toxicidade crônica. Tempo superior a 4 meses, dá geralmente 2 anos, testes longos que sofrem a influência de variáveis como escolha da espécie animal, da dose, também deve ser testado em pelo menos 2 espécies, 50 animais por dose e sexo, é um protocolo aí aplicado, roedores de 6 meses a 2 anos, então geralmente são usados pelo menos os ratos que já tenham 6 meses de idade. Então, existem as avaliações de toxicidade aguda, que são aquelas intoxicações que acontecem em um curto período de tempo, ali já é uma intoxicação de 30 minutos, 60 minutos após exposição, até 24 horas no máximo, e existem as avaliações de toxicidade crônica ali, que é quando a pessoa tem contato com agente tóxico entre 4 meses até 2 anos. Então, são realizados testes avaliativos com o intuito de descobrir ali qual o mecanismo de ação das substâncias tóxicas, onde que elas agem por aquele período de tempo de exposição, agudo ou crônico. Na avaliação crônica, geralmente é realizada ali nos animais, nos estudos pré-clínicos, exame clínico cuidadoso de 2 vezes ao dia, verificar níveis que não produzem efeitos, então é importante verificar quais são as doses que produzem efeitos, efeito letal, efeito tóxico, avaliação de substâncias com potencial de embriotoxicidade, teratogenicidade, carcinogenicidade, detecção de alteração precoce, tratamento e desenvolvimento de antídoto. Então, nas avaliações de toxicidade crônica, eles avaliam principalmente os efeitos das substâncias tóxicas, que a longo prazo podem causar aqui embriotoxicidade, teratogenicidade, carcinogenicidade. A gente falou um pouco sobre isso na aula anterior. Embriotoxicidade é quando causa toxicidade lá no embrião. Teratogenicidade é durante a gestação. A gente até deu o exemplo da taladomida. E a carcinogenicidade são substâncias químicas que a gente está exposta ao dia a dia, que pode trazer ali mudança na nossa alteração genética. Então, falando um pouquinho sobre essa área, a genotoxicidade, ela é o estudo dos efeitos adversos de agentes físicos e químicos no material genético de células, que é o DNA ou cromossomos, e a subsequente expressão de tais mudanças, que vem aqui a mutagenicidade, que a gente viu que é quando tem alteração principalmente nas células germinativas, no espermatozoide, no óvulo, que são os pronúcleos que formam o nosso embrião, formam o nosso bebê. Então, são aquelas heranças genéticas de herdabilidade. Então, eu herdei a herança do meu pai. Por quê? A minha formação foi quando juntou o pronúcleo da mãe com o pronúcleo do pai e formaram ali uma célula filha que formou o embrião, que sou eu. Então, eu tive a herança da alteração genética, né? Uma alteração genética que aconteceu por um efeito toxicológico na minha mãe. Teratogenicidade é quando acontece a exposição durante a gestação, por exemplo, um medicamento atravessando a barreira placentária. Carcinogenicidade são substâncias químicas que nós estamos expostos no nosso dia a dia. Então, existem formas de avaliação toxicológica onde avaliam essa genotoxicidade, de alteração genética no DNA, nos cromossomos. São realizadas técnicas como PCR, como avaliação genética,
avaliação de genes específicos. Existem exames de alta tecnologia que conseguem avaliar os pedacinhos de genes dos filhos, dos pais. Foi comprovado no exame toxicológico que essa pessoa ela tem esse agente tóxico acumulado nos seus órgãos. E esse agente tóxico ele está diretamente relacionado com a alteração do DNA. Então, muitas técnicas são utilizadas para que seja feita essa comparação. Mutagenicidade, a gente já falou que é uma mudança, um dano gênico, inibição ou dano do mecanismo de reparo ao DNA, resultando em uma célula alterada por um agente tóxico. Então, aqui acontece um dano do DNA, né? Um agente tóxico, ele pode causar aqui uma alteração, uma troca de bases nucleotídeas, e isso pode causar alteração no DNA, causar alteração nas nossas células, por mutagenicidade. Existem testes para avaliar essa mutagenicidade, que eu coloquei aqui para vocês um tipo de teste, por exemplo, que é o teste cometa por eletroforese. Ele consegue fazer a visualização direta de danos no DNA em células individuais. Então, nesse teste de cometa por eletroforese, é uma técnica que a gente utiliza nos laboratórios de genética, a gente consegue ver aqui na letrinha A uma célula normal, sem nenhum dano, sem nenhuma exposição. Aqui na letrinha B tem uma célula com leves danos após exposição a agentes tóxicos. Aqui no C nós temos uma célula danificada ou clássico de cometa. E aqui no D uma célula altamente danificada com o seu material genético altamente danificado após exposição. Então, esses são os testes específicos que conseguem avaliar a mutagenicidade por agentes tóxicos. Existe outra forma de avaliação também, que é a avaliação de micronúcleo. É um tipo de dano cromossômico ou anomalia mitótica que tem sua origem a partir de fragmentos de cromossomos ou cromossomos inteiros. Durante a fase de anáfase da mitose, eles não são capazes de interagir com o eixo formado na citocinese e, portanto, não são incorporados aos núcleos filhos. A gente sabe, quem assistiu o curso de genética, a gente já falou um pouco sobre divisão celular. Então, o nosso corpo, ele vive constantemente no processo de divisão celular. E é isso que dá a nossa formação. Células velhas são substituídas por células novas. E essa célula, ela tem que ir passando por multiplicação celular e divisão celular. Então, uma célula mãe, ela tem que dar origem a duas células filhas exatamente iguais no processo de mitose. Ou no processo de meiose, uma célula filha dá origem a uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Então, aqui falando sobre a mitose, durante a anáfase, que é a fase que os cromossomos eles se desgrudam e vão para o canto para formar 2 células filhas iguais. Então, se existe exposição a alguns agentes tóxicos, esse cromossomo ele pode não se separar corretamente. Ele fica aqui jogado, um pedacinho no meio. Ao invés dele vir aqui para o canto, dele se separar, vir esse para cá e esse para cá, ficou aqui um cromossomo jogado. Então, é esse tipo de micronúcleo que a gente consegue identificar nessa avaliação. Então, é um tipo de avaliação onde a gente tem aparecimento de micronúcleos. Então, quer dizer que o cromossomo ele não foi separado adequadamente, então ocorreu algum erro, principalmente por exposição a agentes tóxicos. Carcinogenicidade, a gente já falou, que é o estudo de substâncias potenciais indutoras de câncer. Testes de mutagênese, elas fazem parte dos testes de triagem para prever o potencial carcinogênico. Testes de carcinogênese, emprega-se a maior dose tolerada durante o período médio de vida do animal. Então, vamos avaliar um determinado animal, num determinado animal, avaliar a carcinogenicidade desse medicamento. Então, pega o animal, põe ali a maior dose possível para ver se aquele medicamento ele tem efeito de carcinogênese. Pessoal, a avaliação de toxicidade é muito realizada em vivo, né, em laboratórios clínicos, em vivo, in vitro. São todos os testes que são realizados antes do ser humano, ou então na fase inicial, na fase 1 ali dos testes em pacientes, em humanos de verdade. Carcinogenicidade, então, é o estudo de substâncias potenciais indutoras ao câncer. Então pega o medicamento, o animal,
faz a avaliação de carcinogenicidade quando ele é exposto ao fumo, ao álcool, a uma dieta rica em gordura, infecções, obesidade sedentária, mutações genéticas, agentes químicos, luz ultravioleta, radiação. Então, todos esses tipos de avaliações de toxicidade são realizados aí, principalmente com os animais em vivo. E existe também análise do sistema reprodutor, com a toxicação do sistema reprodutor. Então, a mulher, ela faz uso de muitos hormônios via oral, muito medicamento hormonal, o homem usa muita bomba na academia. Então, todas essas substâncias químicas, elas podem trazer ali para esse paciente toxicidade e estimular ali uma alteração no sistema reprodutor, principalmente. Hoje já se sabe muitas causas que são investigadas no sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, após a administração de substâncias químicas, sejam elas hormonais, bombas, entre outras. Então, toxicologia da reprodução é o estudo de efeitos adversos que ocorrem nos sistemas reprodutores masculino e feminino devido à exposição a agentes tóxicos. Aqui, por exemplo, tem o desenvolvimento de um tumor aqui no ovário. Pode ser desenvolvido por uma infecção, aí o HPV, que vai causar ali alguma forma, intoxicação, causou ali desenvolvimento de tumor. Pode ser alguma substância que a paciente toma, ela faz uso de muitos hormônios, esse medicamento ao longo dos anos vai causando ali uma alteração naquelas células. Então, isso pode desenvolver também aqui desenvolvimento de um tumor. Dentre outras coisas, são muitas condições que podem acontecer para que uma substância química ela cause toxicidade e desenvolva naquele corpo ali uma alteração genética. Existem também avaliações de toxicidades pelos testes de neurotoxicidade, né? São os neurônios do sistema nervoso, que é uma resposta tóxica ao sistema nervoso. Então, principalmente, eles detectam a presença de substâncias no sistema nervoso, avaliações dos efeitos das funções cognitivas, motoras, sensoriais. Então, existem hoje até testes, né, ricos e bem de grande evolução para detectar esse tipo de avaliações, detectar a presença de substância no sistema nervoso, detectar ali funções cognitivas, motoras, sensoriais, principalmente a área da fisioterapia é capaz de fazer essas avaliações motoras, cognitivas e sensoriais, determinados membros que recebem aí a mensagem do sistema nervoso. Está tendo alguma falha na propagação do impulso nervoso. Então, são feitos os testes de neurotoxicidade. Os compostos neurotóxicos, né, lá no sistema nervoso, eles têm 4 principais alvos, que são os neurônios, os axônios, as células mielinizadas e o sistema neurotransmissor. Então, a cocaína, a maconha, eles agem em locais específicos do sistema nervoso, causando debilitação, causando estimulação, euforia. E o álcool, ele causa depressão, deixando a pessoa sonolenta e tal. Então, substâncias químicas, elas podem agir ou aqui nos neurônios, né? No neurônio em si, aqui nessa parte superior, ou no axônio. Aqui nós temos, por exemplo, uma neuronopatia. Então, essa pessoa ela teve uma alteração aqui nos neurônios, nessa parte superior. Ou no axônio, que é aqui embaixo, a axonopatia, aqui a pessoa teve uma axonopatia, ao invés do axônio estar bonitinho, redondinho, está tendo uma alteração. Então, aqui quer dizer que uma substância tóxica, que é uma substância tóxica que pode ser absorvida pelo axônio, está causando aqui uma axonopatia, uma alteração nesse axônio. Então, aqui nós temos uma mielonopatia, então as células mielinizadas, elas sofrem alguma alteração, e transmissão de toxicidade. Então, às vezes, aqui entre um neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, a gente tem aqui uma interrupção, que é o que pode causar aqui uma deficiência na transmissão dos impulsos nervosos. Então, são 4 alvos que podem ser alcançados pelos agentes tóxicos no sistema nervoso, ou pode ser no neurônio, neuronopatia, axônio, o axônio é essa cauda, a axonopatia, mielonopatia, que são nas células mielinizantes, que compõem aqui o axônio. As principais células mielinizantes que a gente tem são células Schwann, né? Então, nós temos aqui, pode acontecer uma alteração dessas células, ou aqui na transmissão das mensagens de toxicidade entre o neurônio pré e pós-sináptico.
Também existem os testes de ecotoxicidade, que fazem o estudo dos efeitos adversos em organismos vivos causados por substâncias químicas liberadas no meio ambiente. Então, a ecotoxicidade é a avaliação aqui de substâncias tóxicas no meio ambiente. Nessa aula de hoje, pessoal, estou passando para vocês um pouco dos testes de toxicidade que são realizados principalmente para avaliação aí clínicas e pré-clínicas. Então, a gente viu avaliações de toxicidade mutagênica, carcinogênica, a gente viu avaliação de toxicidade aguda, crônica, do sistema reprodutor, de neurotoxicidade, ecotoxicidade. E só para fechar, eu vou passar para vocês as principais técnicas que são empregadas para fazer essas avaliações de toxicidade, que são espectrofotometria, imunoensaios, cromatografia, espectrometria de massa, espectroscopia, e todas elas avaliam ali em torno da sensibilidade e especificidade de uma determinada droga, de um determinado agente tóxico. Na espectrofotometria, avaliada principalmente aqui, é medida a absorção ou transmissão de luz. Então, a absorção de luz, ela depende basicamente da concentração das moléculas. É uma técnica realizada por densidade óptica e é utilizada para avaliar a concentração ou quantidade. Então, por exemplo, quanto mais concentrada a amostra retirada do paciente de agente tóxico, mais coloração ela vai ter na avaliação, maior vai ser a densidade óptica. Então, é uma forma de avaliação de concentração de agente tóxico. Retirou a amostra do paciente, né, o sangue, vamos fazer aqui a avaliação de toxicidade. Então, vamos fazer uma espectrofotometria. Então, passa aqui no aparelho, põe numa cubeta essa amostrinha, e aí quer dizer que quanto maior a densidade óptica, quanto maior a coloração, mais agente tóxico vai ter. Uma outra forma de avaliação de toxicidade é por imunoensaio, principalmente ELISA, né? Ele se baseia em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. Então, por exemplo, eu peguei a amostra do paciente, coloquei numa plaquinha e vou avaliar se ele tem um agente tóxico. Então, o agente tóxico é essa bolinha azul e eu coloco naquela plaquinha anticorpos específicos para se ligarem a ele. Coloquei o anticorpo 1 em vermelho e o anticorpo 2 em verde. Então, se esses dois anticorpos se ligam ao agente tóxico, eu vou fazer essa análise aqui por um programa estatístico específico e vou observar que tem aqui muita ligação antígeno-anticorpo, demonstrando isso também em valores, em números de densidade óptica. Então, o imunoensaio ELISA, ele se baseia nessa técnica, ligação antígeno-anticorpo. Então, eu coloco numa placa os anticorpos e coloco a amostra do paciente. Se a amostra do paciente tem muito agente tóxico, então vai ocorrer a ligação e eu avalio isso por coloração e densidade óptica. São técnicas super, hiper, mega tecnológicas, pessoal. Tem coisas que até a gente fica pensando, mas como que faz essa análise estatística? Então, existem programas estatísticos específicos de fazer essas análises. Eu acho que o mais importante para vocês é saber o princípio da técnica, é saber que eu ponho um anticorpo na placa e se tiver o agente tóxico na amostra se liga. Então, esse é o princípio do imunoensaio, ligação antígeno-anticorpo. Cromatografia é também uma técnica muito utilizada para avaliação toxicológica, que é um princípio que se baseia em método físico-químico. Ele se baseia na migração de componentes de uma mistura entre duas fases. Então, existe aqui a fase estacionária e existe que retém os elementos e a fase móvel, que conduz a mistura por meio de um soluto através da fase estacionária. Então, é uma técnica que ela pode ser utilizada para purificação, detecção ou auxiliar a separação de substâncias. Na cromatografia, a gente coloca uma amostra aqui na metodologia utilizada. Aqui tem a fase estacionária, que é a fase inicial, e aqui tem a fase móvel, que é quando essa amostra ela vai ocorrendo a separação das substâncias. E esse método ele pode ser capaz de purificar, detectar ou separar determinadas substâncias. Aqui tem os componentes já separados. Então, olha que demais essa técnica de cromatografia. Põe uma amostra de sangue e aqui, na fase móvel, ocorre a separação das substâncias que lá contém, fazendo aqui a identificação de cada um dos agentes tóxicos.
Espectrometria de massas, que é uma técnica analítica física que detecta e identifica moléculas de interesse por meio da medição de sua massa e da caracterização de sua estrutura química. Então, eu ponho aqui no aparelho de espectrometria a substância química, né, a minha amostra, o meu sangue, e ele vai fazer a separação das substâncias químicas por meio da sua massa, por meio das suas cargas. Então, é um método utilizado para identificar os compostos diferentes baseados na constituição anatômica da amostra das moléculas e de seu estado da carga. Então, eu vou fazer uma análise de um sangue no aparelho de espectrometria de massa. Põe lá o sangue e ele faz separação de todos os agentes que contém naquele sangue. Ele analisa, tem tantos por cento desse agente tóxico, tantos por cento de tal nutriente, tantos por cento de tal proteína. Então, faz essa separação por meio do valor de massa, por meio das cargas iônicas anatômicas. E a espectroscopia, que é utilizada para analisar compostos em química, para determinar quais elementos diferentes compõem uma amostra pela interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Já essa técnica, ela usa aqui o meio eletromagnético para separar as substâncias químicas. Então, a gente viu alguns testes de toxicidade e as principais técnicas que são utilizadas, as principais metodologias que são aplicadas no laboratório de toxicidade para a identificação dos agentes tóxicos. Uma vez que é identificado o agente tóxico no paciente, tem que ser realizado o tratamento daquele paciente. E as principais formas de tratamento que são aplicadas hoje nos protocolos clínicos são essas que estão aqui descritas. É a êmese, que é o uso de xarope, peca ou de outro indutor de vômito, principalmente, aí tem que ter cuidado, porque se a pessoa vai vomitar, tem ali um risco de uma nova intoxicação por o agente. Lavagem gástrica, existe também ali o risco de perfuração corrosiva e pneumonite, tem que ter cuidado. Ao realizar a lavagem gástrica, tem que fazer com muito cuidado. Aqui eu coloquei uma imagem da lavagem gástrica, para que não tenha perfuração, inflamação dos pulmões causando pneumonite. Carvão ativado, que é utilizado aí, é uma medida posterior à lavagem gástrica. O carvão ativado hoje ele é muito utilizado para fazer a desintoxicação de pacientes. Laxativos, né? O mais usado é o manitol em solução 20%, que vai induzir aí o paciente a excretar o agente tóxico. Diurese forçada e alcalinização da urina, onde aumenta o pH. Então, geralmente, os pacientes eles têm ali intoxicação por ácidos, então aqui pode fazer uso de diurético para aumentar a urina e sair mais rápido o agente tóxico, ou usar aqui substâncias que causem alcalinização da urina para aumentar o pH, para não ficar tão ácido. Hemodiálise e hemoperfusão, esses aqui são aplicados em casos mais graves, principalmente quando tira aqui o sangue para fazer filtração, né? E antídotos e antagonistas, utilizados aí principalmente em picadas de venenos, etc. Então, essas são as 7 principais formas de tratamentos nos protocolos clínicos. É óbvio que cada caso vai ter um protocolo específico, né? Nós vamos ter um curso mais avançado e falar um pouco melhor sobre esses protocolos. Tá? Se o paciente chegou com uma intoxicação de tantas miligramas de cocaína, de intoxicação, existe um protocolo adequado para cada coisa? Vai ter que fazer uma lavagem gástrica, vai ter que usar um laxativo, vai ter que fazer tal coisa. Então, para cada tipo de intoxicação, existe um protocolo específico. É óbvio que a gente não ia ficar aqui nesse curso falando de protocolo, porque isso envolve um livro inteiro de protocolos para cada tipo de intoxicação. E eu só queria fechar para vocês falando sobre o suporte ao paciente, que alguns pacientes não é apenas o tratamento naquele momento, tem que ter um tratamento posterior, um monitoramento pós-tratamento, principalmente manifestações tardias. O paciente se intoxicou por uma substância que só vai aparecer o resultado daqui 60 dias. Dependendo da substância, pode ser uma intoxicação crônica, que só aparecem os resultados mais à frente. Toxicidade em múltiplas etapas, então pode ser uma substância que ela pode apresentar intoxicação em múltiplas etapas. Avaliação de complicações e avaliação psiquiátrica em caso de tentativa de suicídio. Então, não só é importante os testes de toxicidade, de avaliação do agente tóxico, se é agudo, crônico,
como também as fases pré-clínicas, os estudos anteriores de avaliação de desenvolvimento de novas substâncias químicas, como também é importante o tratamento a ser aplicado após identificação do agente tóxico no corpo do paciente e o suporte posterior ao paciente depois dos tratamentos. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido pegar essa aula de hoje. A próxima aula eu vou responder as perguntas e respostas que vocês quiserem deixar aí nos comentários. Tem aqui o estudo dirigido. E vocês não percam o próximo curso, que é de toxicologia avançada clínica, que a gente vai dar continuidade a esse curso, né? Esse curso agora foi o curso inicial de introdução. No próximo, nós vamos falar mais das fases clínicas, separando aí em cada aula uma fase específica da toxicologia, toxicologia forense, toxicologia de alimentos, toxicologia das praguicidas, toxicologia social, toxicologia ambiental. A gente vai adentrar um pouco mais nessas áreas, é uma parte muito legal da toxicologia, essa parte clínica. Então, não percam, fiquem de olho, não tem data ainda programada, mas fiquem de olho aí no site do 7 de setembro. Eu vou ministrar esse curso em parceria com eles, então, ansiosamente aguardarei aí para o próximo curso, espero que vocês também. Muito obrigada, aqui está o meu e-mail, eu estou à disposição e um beijo.